Hoje é 2 de abril de 2023 e eu quero falar rapidinho com você sobre autismo e conscientização. Se você não me conhece, eu sou Eliseu Melo, analista clínico com especialização em psiquiatria e saúde mental. Veja que para se trabalhar o autismo ou qualquer tipo de inclusão, nós precisamos passar por algumas situações fundamentais dentro do campo do conhecimento, que é a informação e a conscientização, pois a conscientização trará um despertar de nossa sensibilidade. E o primeiro passo para construirmos uma sociedade sensível, consciente e esclarecida, nós temos que passar pela compreensão e o acolhimento. Vou lhe dar algumas pistas sobre o autismo nesse aspecto de conscientização. Vou lhe dar 3 pistas. Primeiro, autismo não é uma doença. É uma condição que altera o desenvolvimento do padrão da linguagem, a interação social, processos de comunicação e do comportamento social do sujeito. O autismo não é uma doença se considerarmos a definição de doença como uma enfermidade. Ou seja, a palavra doença geralmente está associada ou traz consigo no seu bojo um significado pejorativo ou negativo, no sentido de interpretarmos como uma fragilidade física, contágio ou até mesmo um risco de morte. Mas no autismo não existe essa questão de contágio. Por quê? Porque é uma condição genética. A pessoa já nasce nessa condição de autista. O segundo ponto é: autismo não tem cara. Veja, a conscientização do autismo, ela começa quando nós entendemos a diversidade desse espectro. Por isso, é importante que tenhamos em mente que cada autista é singular. Cada um tem a sua particularidade. Ou seja, alguns até podem, de maneira aparente, apresentar um comportamento cotidiano ou típico. Como muitos falam, um comportamento normal. Mas não é bem assim um comportamento normal. É um comportamento típico ou convencional. E o que isso significa? Isso significa que mesmo que a pessoa tenha as habilidades sociais de se comportar, de se vestir, de se alimentar, o processo de higienização já seja desenvolvido pelo sujeito, não significa que ele não seja autista. Mas quando algumas pessoas observam isso, alguns, de maneira equivocada, por não conhecer o assunto, dizem: nossa, fulano nem parece autista. Mas veja, o autismo não tem cara. Por outro lado, existem sim alguns autistas com sintomas mais graves e que podem ser reconhecidos de maneira convencional pela sua postura corporal, porque alguns se comportam de maneira diferente quando os sintomas são mais graves. Como? Como eu já disse, postura corporal, pela expressão facial. Alguns apresentam estereotipias ou comportamentos de alguém que tem algum tipo de comprometimento intelectual. E aquele que tem um olhar mais clínico irá perceber esta condição. O terceiro ponto é: nem todo autista é um gênio. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas me perguntam, e já ouvi várias pessoas falando também sobre isso. Algumas pessoas até quando recebem um diagnóstico ou compartilham com alguém um diagnóstico: recebi um diagnóstico, meu filho está nessa condição de autismo. Aí alguns se perguntam: tá, ele tem alguma habilidade? Outros dizem: eles vão desenvolver alguma habilidade genial? Ou então ele tem um traço de genialidade? Qual é a habilidade dessa criança? Veja, embora, em certa medida, alguns autistas tornem-se muito eficientes em uma determinada área, isso não significa que seja a maioria. As pesquisas têm mostrado a cada dia que eles são a minoria. Por exemplo, apenas 10% das pessoas
com um nível de altas habilidades com o espectro do autismo são 10% apenas. Então veja, não devemos olhar para essas pessoas apenas apontando pelas habilidades, ou seja, esperando que todos sejam habilidosos em determinada área, porque isso não vai acontecer. Por outro lado, também não podemos olhar para eles como pessoas incapazes e que não vão conseguir se desenvolver. Temos que manter o meio termo, pé no chão, e entender que eles são humanos, tão humanos quanto eu e você. Então temos que olhar o autismo além do diagnóstico. Porque eles têm capacidades? Têm. Eles podem se desenvolver? Pode, mas também tem os seus limites, assim como nós. Um dos limites, ou uma das questões que nós devemos observar, principalmente nesse pós-pandemia, é a ressaca emocional que afetou a humanidade, bem como as pessoas que estão na condição de autistas. Muitos estão mais estressados, ansiosos, irritados. Então essa questão emocional deve ser levada em consideração, porque eles são seres integrais como nós, compostos de corpo, alma e espírito. E outra, a questão da espiritualidade é um dos elementos fundantes que precisa ser trabalhado também na pessoa que está nessa condição de autismo. Além da espiritualidade, que deve ser trabalhada, a questão emocional também deve ser vista, olhada e compreendida para que depois a gente possa ter condições ou melhores esclarecimentos para trabalhar manejos de comportamento. Não como muitos fazem por aí, faz do manejo de comportamento um adestramento, como se fosse um animal irracional. Não. Temos que trabalhar um manejo de comportamento com conhecimento, responsabilidade, respeito e ética, porque ali está o meu semelhante, o ser humano. E não vamos se iludir que eles dependem 100% da gente, não. Assim como eles dependem da gente, nós também dependemos deles, porque eles são nossos professores. Principalmente para nós, que somos professores, porque eu também sou professor. A gente pode ensinar algumas coisas para eles, mas eles também nos ensinam muito mais coisas sobre a condição deles, dos quais nós não temos conhecimento e ainda estamos aprendendo. Isso, eu quero deixar essa reflexão para você. E se você gostou dessas dicas, quer saber muito mais sobre essas questões emocionais, questões pedagógicas da sala de aula, adquira esse meu trabalho aqui, Depressão com Tendência Suicida. Vou falar sobre depressão, ansiedade, sobre os vários tipos de depressão, ansiedade. É um livro fantástico. E para você que quer trabalhar na sala de aula, também tem um livro fantástico, esse que está aparecendo aqui, Distúrbios da Aprendizagem e Educação Inclusiva, onde eu falo sobre os diversos transtornos do neurodesenvolvimento e também do autismo.